Diz assim a palavra de Deus: a tolerância para com os fracos na fé. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Lembra aqui, outra vez a palavra mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos e morramos, somos do Senhor. Muito bem, o tema do capítulo 14 trata isso aqui, ajudando o irmão mais fraco. Do que trata Romanos capítulo 14? Romanos capítulo 14 ensina a necessidade de aceitar e não julgar aqueles com quem divergimos em questões de opinião. A opinião é uma opinião, ela não é um dogma. É o que Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo, Pedro, João, todos eles vão trabalhar dogma quando dogma. E Paulo trabalha opinião quando opinião. O que nós não podemos fazer é transformar uma opinião, ou até mesmo uma forma de crer, que de fato deveria ser opinião. Ok? Opinião é um pensamento que as pessoas têm sobre alguma coisa ou algo, mas opinião, viu, Sérgio? Como faz nos anúncios, proprietário do Fox placa AMT, farol está ligado. Eu pensei que ia dizer, o Fox, a polícia está aí porque é o carro roubado. Eu achei que ia estar pegando fogo. A opinião... Opinião é um pensamento que a pessoa produz não a partir de si. Por isso que ninguém pode dizer, eu tenho opinião própria. Ninguém tem opinião própria. Porque tudo que nós somos e fazemos, sofremos uma influência externa. Percebe? Então, por exemplo, quem foi a primeira pessoa que passou a ter opinião? Adão. Adão e Eva, eles ouviam a opinião de quem? A regra de quem? Deus, fonte do bem e do mal. Então, Deus era a fonte do bem e do mal. O Adão e Eva só saberiam o que uma coisa era boa ou não, porque Deus o disse. A partir desse momento, Marquinhos, a partir desse momento, todo ser humano passa a ter opinião, porque a opinião ela foi de geração em geração a partir dos nossos pais. E os nossos pais só tiveram opinião ou crença porque Deus assim o falou. Então Deus é a fonte externa que cria um padrão para a nossa vida. E esse padrão que Deus deu para os nossos pais, ele está no nível da psique. Não. Eu emprestei o carro e ela não sei mexer. Emprestou, você pegou escondido, depois você apanha. Então, a opinião e aquilo que a gente passa a acreditar, a gente só pode porque alguém nos ensinou. Eu sofri uma influência externa. Deus foi a primeira influência externa.
A partir daí, ninguém pode dizer, não, eu tenho uma minha opinião. Você não tem sua opinião. Essa opinião que você tem, alguém te disse. Alguém te deu, alguém te passou, Lari. Você não nasceu. Foi você que escolheu o seu nome ou foi teus pais que escolheram o seu nome? Agora, se a Lari não pode escolher o próprio nome, o que dirá das coisas mais complicadas da vida? Em outras palavras, eu sou quem eu sou porque alguém me formou. Opinião é assim. O apóstolo Paulo, agora, claro que tem fontes, quando se sai de Deus, quando Deus não é mais a fonte original de construção de valores e ética, moral e opiniões, quando a gente passa a olhar, a experimentar e formar opinião daquilo que eu experimento, você pode ter uma boa opinião ou uma má opinião. Porque tudo que você passa a olhar a vida, você só passa a olhar a vida porque você sofre essa influência externa. Então, por isso que Deus vai dizer na sua palavra, ensina dos pais aos filhos, e o Salmo 78 diz, o que ouvimos e aprendemos de nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Eles não nem estão falando dos seus, estão falando dos seus netos. Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos de nossos pais, não encobriremos a seus filhos, diremos à vindoura geração dos louvores do Senhor o que ele fez. O que o salmista está dizendo? Que opinião e crença será um legado a partir de Deus. Então assim, queridos, o apóstolo Paulo disse, o mundo está aí. A gente sofre influência do mundo inteiro. Sofremos influência de filosofias, sofremos influência de ideologias, sofremos influência de todos os lados. Cabe a nós pesar aquilo que está sendo falado e ensinado e ver se isso realmente é algo que tem princípios de retidão. Tem que filtrar isso. Ok, filtrou? Filtrei. Isso é bom? É bom. Ótimo. Na vida da gente, quando a gente traz isso para o campo religioso, é um perigo, porque o campo religioso é um campo minado. Por que o religioso é um campo pantanoso? Porque a partir do princípio de que o que se fala na religião é Deus, preste atenção. O campo religioso é um campo pantanoso porque o que se fala numa religião é Deus. Porém, o que é a teologia? A teologia é a decodificação do sagrado. Então, o que é a teologia? A teologia é a decodificação do sagrado. Agora, como que eu vou decodificar o que o sagrado está dizendo? E aí, como você disse, Sérgio, se eu não tenho filtro, eu vou fazer com que aquilo que Deus falou, eu transforme em dogma, e quando não é dogma, é simplesmente uma opinião. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, a gente já estudou isso, ele diz que as mulheres deveriam usar véu nos cultos. Não era doutrina, foi uma opinião. E era a opinião dele. Porque ele falou assim, vamos fazer uma diferença entre as prostitutas e as mulheres cristãs? Vamos. Como? As prostitutas usam cabeça raspada, é a moda delas. Mas as mulheres cristãs também estão querendo usar cabeça raspada por causa da influência das prostitutas sagradas. Não, então as irmãs que raparam o cabelo vão usar véu para diferenciar das prostitutas. Isso é dogma? Não, não é dogma. É uma opinião. Então, quando a gente discute opinião, nós não podemos dizer que a minha opinião ou a opinião que eu tenho sobre o assunto é superior ao do redor. Não é assim.
O problema de Roma, da igreja em Roma, era isso. Paulo usa isso. Alguém pode ler o capítulo 14, versículo... Eu li agora, mas agora eu me perdi. Eu acho que é o versículo primeiro. Isso, é o 1. O que diz o versículo primeiro? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre mim. Isso, na tradução minha aqui acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, porque opinião tanto faz. Você quer comer carne? Ok. Você quer comer legume? Ok. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre o vegetariano e o vegano? Você sabe que tem uma diferença. Você sabe qual é a diferença entre um vegetariano e um vegano? O vegetariano come carne e o vegano come mais animal. Não, mas tem algo por trás. Aqui que está o pulo do gato. Tem uma diferença absurda entre o vegetariano e o vegano. O vegetariano, ele é uma opção dele não comer carne. Ele não come carne por uma série de razões, não faz bem para ele, o organismo dele não reage bem, e o estilo de vida dele é comer legumes, etc. O vegano não, o vegano é uma ideologia marxista. Qual é a ideologia do vegano? Eu não vou comer carne porque eu sou contra a matança de animais. Veja que o vegano é vegano por ideologia marxista. É diferente do vegano, são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Esse aqui não come carne por uma questão não tem nada a ver com ideologia, ele não quer. O vegano não, é ideológico. Eu sou contra a matança de animais, eu vou na frente dos abatedores e vou fazer protesto. Esse é o vegano. Então veja, mas é opinião. Paulo está dizendo, aquele que não come carne por uma opinião, não deve julgar quem come e vice-versa. Então, o que a gente perde de tempo? Discutindo opiniões. Na sua igreja, homem pode usar calça, jeans? Não pode. O problema da religião ser pantanoso é porque parece que tudo que a religião vai proferir vem de Deus, e não é verdade. Muitas coisas que saem de uma conjuntura estrutural, teológica ou administrativa, nem sempre de Deus, é de uma opinião. Alguém falou bem assim, o cristão não pode ter televisão. Ok. Na nossa igreja, o membro da igreja não pode ter televisão, é proibido. Está no seu direito? Tá. Mas ele não pode transformar isso num dogma. Porque é uma opinião. O cristão, o homem não pode... Tem comunidades religiosas que o homem não pode usar calça jeans. Ok, na nossa comunidade, os homens não podem usar calça jeans. Ok. O que é isso? Opinião, mas se transformaram em dogma. Tudo que é dogma vem de Deus. Percebe o labirinto? Não, a mulher não pode cortar o cabelo. Por quê? Não, porque a Bíblia diz que a mulher não pode cortar o cabelo. Ok, pode ser uma opinião, mas se transformou em dogma. E a gente precisa filtrar para que a gente não transforme opiniões em dogmas e para que a gente não possa transformar opinião em arma para atacar quem não pensa como eu, porque a opinião é pensar diferente. Você pensa de um jeito, ele pensa de outro. A Bíblia diz assim em Provérbios, na multidão dos conselheiros há sabedoria.
Como é que a gente interpreta esse texto? Por que na multidão dos conselheiros há sabedoria? Porque ninguém pensa igual. É na contradição. Eu estou falando de quê? Opinião. É da contradição de opiniões que sai uma ideia boa. Uma ideia boa que alguém traz pode ser melhorada porque alguém pensa diferente dele. É errado, na minha opinião, e não é um dogma, o único dogma mesmo é ele quem escreveu, Martinho Lutero. A minha opinião é essa, que o pastor, ele tem que ter alguém no seu conselho que pensa um pouco diferente dele, porque não é possível o pastor, tudo que ele fala está certo. Meu Deus do céu, não é possível isso. É minha opinião. Você vai ter o cara que é contra você? Não estou falando isso, porque aquele que é contra tudo, até mesmo contra Deus. Não estou falando desse camarada. Eu estou falando, porque tem uns caras que... Foi o Newton que disse? Sou contra. Foi o Marcos que disse? Sou contra. Tem um cara que é contra tudo, até contra Deus. Mas eu sempre gostei de que quando eu tinha o privilégio de ser pastor local... Não gostou dessa? Quando eu tinha o privilégio de ser pastor, quando eu levava um projeto para o meu conselho, e alguém falava, não, pastor, mas eu acho que essa ideia poderia ser diferente. Eu dava graças a Deus. Eu nunca fiquei bicudo porque alguém não apoiou um projeto que eu levei. Mas não é que o cara era contra mim. Ele questionou o projeto e, de fato, melhorou. A minha opinião não pode ser sobressair das outras. É isso que Paulo está dizendo. Doutrina não se mexe. Teologia não se mexe. É imexível se tem essa palavra. Mas opinião, ela tem que ser bombardeada. Não é possível que o Calixto, por mais que ele seja extremamente inteligente, com essa cabeça dele, desse HD, SSD que ele tem, não é possível. Não é possível que todas as ideias que ele leva é ruim, é boa. Ou todas as ideias que ele leva é ruim. Não. Gente, nós temos que acostumar com o contraditório. O contraditório é saudável para uma coletividade. Mas o contraditório, sensato, honesto, decente, inteligente e feito com amor. E feito com amor. E é isso que Paulo está dizendo. Não vão discutir opinião, cada um tem uma. Um diz que é um dia, outro dia. São opiniões. E o que ele fala? Deus está do lado de quem come carne. Mas Deus também está do lado de quem não come carne. Deus está do lado daquele que come legumes. Deus está do lado daquele que não come legumes. O que Paulo quer dizer? Que opiniões são opiniões. Elas não podem sair do campo filosófico. Ok? Então, assim, pode ser que o Luiz, na medida que ele vai amadurecendo, ele mude de opinião. Opinião se muda. Pô, eu pensava desse jeito, mas não é desse jeito, é desse aqui. Eu mesmo já mudei de opinião várias vezes, porque eu vi que a opinião que eu tinha construído a partir de uma influência não era boa. Não, esse negócio aqui não... Essa opinião minha aqui tem que ser... Muda-se. O que não muda é Deus. O que não muda é a doutrina. O que não muda é teologia ortodoxa. Isso não muda. A palavra de Deus não muda. O que muda é o jeito de você pensar sobre coisas da vida. Ok, pessoal? Aí tem que achar um ponto de equilíbrio entre as pessoas que estão nessa discussão aí, como nós lemos aí, né? Porém, o que é débil na fé não vai discutir Opiniões. mas Exato. na discussão vai ter. Vai ter. Veja. Um ponto de equilíbrio. É. Seguir junto. Senão se faz problema. O apóstolo, quando fala de discutir opiniões, não é vamos jogar na mesa do debate as opiniões, não é nesse sentido. O sentido que ele quer dizer aqui, discutir opiniões, é fazer com que a sua opinião prevaleça. É nesse sentido. Ele não está dizendo assim, é o seguinte, vamos juntar todo mundo e vamos ver, escutar quem come legume, quem come carne, quem é contra comer carne, quem é contra comer legume.
vamos aí ver, de fato, qual opinião prevalece. Não é nesse sentido, é que ele vai depois dizer nos versos posteriores que o problema era a sobressalência do outro. Porque para eu ganhar o debate com o Giovanni, eu tenho que destruir com ele. É isso que Paulo está dizendo. Quando uma pessoa começa a falar assim, olha, o Calixto, eu penso diferente de você. Ok. Calixto, eu acho que a sua ideia não é boa. Ok. Mas quando for, Calixto, você parece que é burro. Que ideia é essa? Eu já estou atacando quem? A pessoa dele. Quando você fala, Calixto, parece que você está burro, o cara não vai gostar. Entendeu? Isso aí, na filosofia, chama erística. Já ouviram falar da erística? Erística. A erística tem 38 regras de como se vencer um debate. A erística tem 38 regras de como se vencer o debate. Só que a erística, ela é do mal. Porque das regras, por exemplo, uma regra da erística. Não deixe o seu oponente falar. Quando ele estiver falando, interrompa ele. Quem é que faz isso? Geralmente, os debates de direita e esquerda, conservador e esquerda, você pode observar que o pessoal da esquerda nunca deixa o outro completar a ideia. Outra regra da erística. Agrida o seu oponente atacando a vida pessoal dele. São 38 regras baixas. Quem usa muito é a esquerda. Depois você pesquisa sobre erística, o Sérgio já está ali no Google, ali, ó. Né? Então, tem isso aí também. Essa é a regra 39. Mudar o foco da conversa tem a ver com erística? O quê? Mudar o rumo da Não tem. Eu já vi muitas pessoas não querem falar desse assunto, então eu entro no outro. Pelo contrário, o cara, exatamente. É uma estratégia. Isso, a erística são 38 estratégias de como você vencer o debate. Inclusive o famoso filósofo Schopenhauer trabalhava isso. Isso aí é golpe baixo. Porque você sabe que não tem, é o cara que não tem argumento para vencer a outra opinião. Então ele vai enervando a pessoa, vai irritando a pessoa, vai deixando a pessoa fora de sintonia. A pessoa, quando fica nervoso, ele perde o raciocínio. Então você pesquisa lá, erística. O que você achou aí, Sérgio? Olha lá, vamos ouvir o pai dos burros falar. Não, o pai dos burros não é o Sérgio, não. Era o dicionário, era o pai dos burros, né? Isso. Dialética erística, ou simplesmente erística, é a técnica argumentativa utilizada para vencer um debate a qualquer custo. Para que o fim seja alcançado, a ética fica de lado e a desonestidade intelectual avança sem pudor. Exatamente. É um nome tão bonito, né? Naquilo que o Sérgio está dizendo, eu defini aqui, é golpe baixo. Então, quando você estiver debatendo com alguém que a pessoa começar a atacar você, cortar você, não deixar você falar, você fala, isso é regra da erística, você não vai me vencer porque eu conheço essas regras aí. O Sérgio não gostou, tem mais aí, né, Sérgio? Vai lá, Sérgio. Isso, o cara fica bravo, irritado. Tá. Então veja, o apóstolo Paulo... é muito grande. Gente, procure, estude. Todo pastor tem que discutir. Quando você escuta uma coisa nova, talvez você esteja escutando uma coisa nova minha, estude sobre isso. É a mesma de Dixter Magister. Dixter Magister. Magister é mestre.
Dixit Magister é uma outra maneira na comunicação que o cara dá a opinião dele, aí você dá a sua opinião solapando ele, como quem diz, eu sou o professor aqui, eu sei mais que você, então você fique calado diante de mim. Isso se chama-se Dixit Magister. É minha opinião. Então, claro que o cara não fala assim, de primeira, mas da maneira como ele fala com o camarada, é como se eu estivesse debatendo com o Giovanni aqui, e eu falo assim, não, Giovanni, o seu pensamento não está errado, o seu pensamento está errado, o fato é que é desse jeito, por causa disso, por causa disso, por causa disso. A forma como eu falo, eu estou dizendo para ele, fica quieto porque eu sou o professor e você tem que me obedecer. Isso em latim, Dixit Magister. A direita faz muito isso com a esquerda, né? Não, é o contrário. É o contrário. Quem faz isso é a esquerda também. Mas a direita também faz. É. E no final faz o L ainda. Exatamente, faz o L. O que eu estou querendo passar para vocês, irmãos? Essas coisas novas que vocês talvez estejam ouvindo aqui, pesquise isso. É importante o pastor saber isso. É importante o Romualdo, o diácono mais iluminado da terceira, aprender isso. Todos aqui, é importante a gente ir amealhando informações novas para a gente usar na nossa vida e no ministério. Ok? Então, Paulo está dizendo, não discuta opinião. Discutir opinião é perder o reino de Deus. Tá? Você quer debater opinião? Não, mas você quer conversar, o que o outro tem a falar, como o Sérgio disse? Ok, o que você acha? O camarada pode dizer bem assim, olha, é o seguinte, eu acredito, na minha opinião, que a gente não deve comer carne. Eu vou entrar nesse detalhe aqui agora. Ah, por quê? Ah, carne é dos ídolos, e já viu, né? Eu já tive lá, eu sei como é que os caras matam animal para... Porque o cara tinha uma experiência. Eu sei como é que eles abatem os animais para servir os deuses. Sei lá, parece que quando eu como carne, parece que eu volto lá atrás. Parece que eu volto lá na época que eu era pagão. Eu sou cristão, eu não quero me envolver mais com isso. O Paulo já falou que atrás de um ídolo tem sempre um demônio. Então é o seguinte, comer essa carne aí, para mim, vai me fazer mal. O que ele está tendo? Uma opinião. Aí o que o outro vai dizer? Que bobagem, rapaz, você dá graças a Deus e o demônio sai da carne, meu. O que é isso? Opinião. E Paulo vai dizer, não julgue, quem é que está errado? Ninguém está errado. No meio da guerra da secessão nos Estados Unidos, guerra civil americana, de 1860 a 1865, o presidente quem era? Quem era o presidente dos Estados Unidos? Abraham Lincoln. Um repórter, no auge da guerra, o repórter perguntou assim, você sabe que a guerra civil foi causada pela libertação dos escravos. O Sul era contra, o Norte, o Sul era a favor de continuar e o Norte era contra continuar a escravidão. Uma coisa horrível na história dos Estados Unidos, uma mancha terrível. Um repórter, e você sabe que repórter não é de Deus, né? O repórter pergunta bem assim, sabendo da fé do Abraham Lincoln, um repórter pergunta bem assim, presidente, parecia um repórter da Globo News, presidente, nosso país é cristão, você é um cristão, Deus está do lado de quem? Do sul ou do norte? Boa, não é? Você acha que essa pergunta veio de Deus? Não, foi um repórter da Globo News que fez essa pergunta. O Lincoln, no alto da sua sabedoria, disse assim, não importa saber se Deus está do lado do sul ou do norte, importa saber se nós estamos do lado de Deus. Exatamente. Não importa se Deus está do sul, do lado do norte ou do lado do sul, importa se nós estamos do lado de Deus. Então, talvez é por isso que o Lincoln disse, baseado no que Paulo está dizendo em Romanos 14. Não importa se o cara come legumes ou come carne, o que importa é se Deus está abençoando. E qual é o resultado final? Deus abençoa um. Por quê?
Porque é simplesmente uma opinião. Opinião. Né? Então, eu estava conversando com um pastor amigo nosso, que ele estava muito aborrecido, porque ele foi fazer um funeral, e no funeral falou o nome de um, de outro, e não falou o nome de um outro. Quem ouviu, puxa, não falou o nome da minha tia, isso está errado. É o que é isso? Uma opinião. A pessoa vai e agride o pastor. Não fisicamente. Mas agride com palavras, você é injusto, eu vou sair da igreja. Olha lá, você falou o nome de um parente aqui, mas não falou da minha tia, eu não lembro mais se era da tia, do avô, enfim. Mas ele pegou a opinião dele, transformou num dogma e colocou o pastor no inferno. Isso acontece aos montes. Então, quando alguém vem falar com você, pastor, você fala assim, irmão, isso aí está na Bíblia ou é a sua opinião? Pronto, se ele falar está na Bíblia, ele está indo contra as Escrituras. Porque a opinião pode vir de qualquer lado. Pode vir da experiência, do empirismo, pode vir do que o pai ensinou quando ele não era nem cristão. Pode ser. O problema hoje, por isso, vamos voltar, a religião é um campo pantanoso, porque o pressuposto da religião é Deus, mas nem tudo que uma religião profere, de fato, vem de Deus, mas vem de opiniões. Amém, irmãos? Está claro para vocês aí o que é opinião, o que é opinião? Essa é a luta de Paulo. Fala, Luiz. Tranquilo? Então tá bom. Muito bem. Aliás, essa questão de respeitar a opinião do outro também entra no campo teológico. Porque veja bem, falando de que a teologia é a decodificação do sagrado, gostou dessa palavra, Giovanni? Como a teologia é a decodificação do sagrado, porque a teologia não estuda sobre Deus. Teologia é uma fala a partir da fala de Deus, não de Deus. Lutero dizia, suspiro quando falo esse nome, Lutero dizia que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós usamos a palavra teologia para falar dele, porque Deus não pode ser estudado. Porque teologia é o estudo de Deus. Então Deus não pode ser... Então o que é a teologia? A teologia é uma fala a partir da fala de Deus, não de Deus. Então, já que a teologia é uma fala a partir da fala de Deus, pode ser que eu entenda a fala de Deus de um jeito. Eu crio uma doutrina ali. Nesse sentido, quem é que tem razão? Todos. Porque é aquilo que você crê dentro da Escritura, claro. Eu estou falando de uma igreja cristã bíblica. Não estou falando de heresias, seitas heréticas, não estou falando disso, estou falando de Escritura, como regra de fé. Por exemplo, um grupo crê que tem que batizar a criança, e eles têm a questão, eles têm as razões, os postulados teológicos. Outro crê que não é para batizar a criança, é só para batizar adulto. Ok, eles têm os postulados teológicos. E aí? Quem é que está certo, quem é que está errado? Bom, só na eternidade. Mas enquanto isso, eu não vou dizer que quem não crê no Pedro do batismo está errado, e eu não posso dizer que quem batiza a criança está errado. Mas nós temos que viver de uma maneira harmoniosa, porque todo mundo tem uma resposta bíblica, diferente de opinião. E Paulo deixa isso claro nas Escrituras, Pedro deixa isso claro nas Escrituras, João deixa isso claro nas Escrituras. Uma coisa é opinião, a outra coisa é doutrina. Jesus ressuscitou, Jesus é Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ninguém abre mão disso. Agora, coisas da vida e da vida cristã, muitas coisas são invadidas de opinião. Tem igreja que não tem nada domingo de manhã, só tem domingo à noite. É questão deles, é a opinião deles, é a opinião da igreja. Tem igreja? Não, tem que ter de manhã e de noite. Ok, é a opinião deles, tem que ter de manhã também. Eu sou daqueles que tem que ter de manhã, mas quem não tem de manhã, não julgo porque não tem. Ah, vocês são menos crentes que nós. Não. O amor
é o azeite que amolece os relacionamentos. Obrigado, papai. Eu conversei com o Calixto essa semana, eu estou inspirado, rapaz. O amor é o azeite que amolece os relacionamentos. Pode anotar isso aí. Igual a mulher samaritana lá, que ela pergunta, nós adoramos no monte, vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. Aí Jesus diz, né, na verdade tem que adorar em espírito. Então, eram opiniões que eles tinham? Não, ali era teologia. A discussão era teológica. Por exemplo, não, mas Jesus deu resposta para ela. Ela pergunta assim, vocês judeus dizem que é em Jerusalém que vai encontrar perdão. A adoração era encontrar perdão. Nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim. Quem é que está com a doutrina certa? Quem é que está falando da teologia certa? Jesus disse, a teologia certa é dos judeus, é lá mesmo. Mas eu estou mudando tudo isso. Eu sou agora o perdão. Uma outra invertida, mas não era opinião, era doutrina, ok? Na minha opinião, a igreja... Olha que bonito, Davi! Na minha opinião, a igreja, para ter culto de manhã e à noite, tem que transmitir de manhã, igual eu vejo em alguns, né? Já vai. Ok, por exemplo, tem igrejas que chega dezembro, não tem escola dominical. Deixa dar férias. Na minha opinião, não deveria. Mas eu não vou julgá-los por isso. É minha opinião. Só fica bravo, né? Ok, então, discussão nesse nível, pode. Eu só não posso querer dizer que a minha sobrepõe a tua. Não, Romualdo, deixa eu ver o que você tem para dizer. Aí você diz, a opinião dele é melhor do que a minha. Eu acho que eu vou pensar igual você. Beleza. Acabou. Hã? Acho que eu vou cancelar. Vou cancelar. Continuando. Este capítulo nos mostra que os irmãos terão opiniões diferentes sobre certos assuntos, além do que foi incluído na fé que uma vez foi transmitida aos santos. Então, lá na igreja de Roma, tinha aqueles que não comiam carne, porque se sentiam presos ao paganismo ainda, aqueles que comiam porque Deus abençoe e a comida está, beleza, mas não entra no campo. Aí não é uma carne de porco, não? Tinha. Tinha tudo. Ok, continuando. Ao instruir esses fiéis crentes romanos a evitar julgar os outros, Paulo está ecoando o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha. Ali, Jesus ensinou que o julgamento deve ser deixado para Deus. Que quando julgamos os outros, estamos criando um padrão para nós mesmos, mesmo pelo qual Deus nos julgará. Aqui está um grave problema do julgamento alheio, de não respeitar a opinião. Eu penso discordantemente do Alex. Agora, se a minha opinião é melhor do que a dele, é outra questão. Eu só não penso como ele. Agora, eu falo assim, Alex, você está totalmente errado. E se eu julgo o Alex, porque a opinião dele diverge da minha, e eu o julgo por isso, e esse é o problema nosso. Esse é o problema nosso. Nós temos um senso de justiça próprio. E o religioso aflora muito isso nele. O legalista, quem é legalista? Ele tem um moralismo na veia. Já falamos disso. Ele tem um moral. Então, o que o legalista faz? Ele julga e condena e não dá chance para o cara mais. Ele julga, condena. Olha, preste atenção, pastores aqui. Eu vejo muitos pastores levando o processo e eu digo, tomou na cabeça. Como é que é, Luiz? Tomou distraído? Toma distraído. Porque tem pastor que não é sábio e nem inteligente, que o camarada chega e diz, eu vou disciplinar você.
Quando o pastor diz, eu vou disciplinar você, ele não está falando em nome da instituição. Ele está falando em nome de quem? Dele. Aí o que o cara fala? O que o cara faz? Pô, eu estou me sentindo... É pessoal, eu estou sentindo... Eu vou processar o pastor. E invariavelmente, todos os pastores processados perdem. Agora ele chega e fala bem assim, irmão, de acordo com a Escritura, essa sua atitude está errada. A nossa igreja, o nosso conselho, a nossa instituição, tem um capítulo na nossa fé, e você conhece, que é esse tipo de ação, de atitude, é contra as Escrituras. Então, como instituição, nós temos que disciplinar você. É institucional. Se o cara achar ruim, cobra a instituição. Aí os advogados vão mostrar a instituição, o regimento interno, etc, etc, etc. Você já fala. Agora, a gente deve falar, a gente tem que jogar toda a autoridade para as Escrituras. Porque a Escritura é o nosso padrão. Um dia uma pessoa, guarda sua fala, Luiz, um dia alguém falou assim para mim, pastor, você é contra o homossexualismo? Falei, não, eu não sou contra. Você não é contra? Falei, não, eu não sou contra. Então para você não tem problema? Não, é outro detalhe. A Bíblia não aprova o homossexualismo. Como eu creio na Bíblia, logo eu sigo a Bíblia. Eu estou jogando a responsabilidade para quem? Agora, se o cara quiser processar, processe Deus. Processe a Bíblia, processe Deus. Agora, se eu falar, não, eu sou contra, lascou. É pessoal. Agora, quando você chega e fala assim, ó, eu não sou contra, mas a Bíblia diz que não é um relacionamento que Deus aprova, e como eu creio na Bíblia, eu vou acompanhar a Bíblia. Então, não é que eu não... É que a Bíblia diz e eu creio na Bíblia. A nossa fé deve ser a partir da Bíblia, não a partir da gente. Percebe? Fala, Luiz. O pastor falou da questão da igreja. O pastor está sendo processado, né? Tá? Não, você falou. Sim, sim. Eu nunca vi, mas tem um pastor bem de renome na nossa instituição, que agora lá o sistema da igreja, quando a pessoa começa a frequentar a igreja, batismo ou a transferência, a jurisdição, ela assina um contrato na igreja. Ela assina um documento alegando as normas da igreja. Sim, sim, sim. Tudo, porque aconteceu um problema lá que um homossexual camuflado entrou lá para querer prejudicar a igreja. Uhum. E chegou na hora do batismo, algum obreiro local conseguiu descobrir isso. E avisou o pastor. Ele, aí deu um burburinho danado lá na igreja dele, mas eles não perderam a causa, não deu nada para a igreja. Porque é institucional. Porque é institucional e outra, tinha uns contratos. Exatamente. Então, isso aí já está virando uma realidade nas grandes capitais. Isso, e tem que ser mesmo. Só que no interior, no caso nosso, não tem isso, porque não virou ainda uma Padrão. Um padrão nacional, Mas eu acho que daqui para Tem que ter. 10 anos vai ser uma Não, nem isso. da igreja, vai ser uma base da igreja. Ó, inclusive, eu agora estou terminando meu mandato como presidente da Associação da Luterana Livre no Brasil, e eu estou elaborando um documento sobre temas atuais. Aborto, casamento homossexual, para que a gente tenha um respaldo jurídico. Aqui, ó. Você vai fazer meu casamento gay? Não, eu não posso fazer. Ah, você é contra? Não, é porque a instituição não permite. Agora, processa a instituição. Acabou. Ok, então, o julgamento não é minha função. E nem é a função de pastor. É Deus a quem julga. Eu simplesmente administro situações. E a Bíblia é que vai me dar o norte. É a Bíblia que me dá o respaldo. Então, o testemunho do Luiz é muito importante nisso. Por quê? Porque nós temos que nos cercar, e cada vez mais vai ficar mais difícil ainda, nós temos que nos cercar de argumentos bíblicos, documentais, regimentais, estatutários, para que a gente não sofra nenhum tipo de dano. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, a gente precisa ter cuidado com o julgamento, a gente julga nosso princípio de justiça própria. Quantas vezes você já ouviu as pessoas falar assim, ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, o que é isso? É o senso de juízo próprio.
Aí a gente até brinca, né? Ainda bem que você não é Deus, né? Então, já pensou Deus fazer isso com você? Você não pode reclamar, porque é isso que Jesus disse em Mateus. Da mesma maneira como você mediu os outros, será medido. A Bíblia diz assim, em Tiago, um dos versículos mais lindos, e um dos versículos que eu usava quando eu era aluno, quando eu ia receber algum tipo de punição. Eu, antes de receber uma punição, eu dizia, professores, a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E é verdade. Mesmo que a gente tenha que julgar um caso diante das Escrituras, sempre tendo misericórdia. Não é que você vai aprovar o que foi feito, mas a misericórdia vai ser um elemento para que as coisas não caiam na carnalidade, na vingança pessoal. Mas no caso nosso, no contexto da igreja, quanto mais uma função que você tem, mais um julgamento pesado sobre você. E a gente vê também o julgamento do pastor local, com a pessoa que falhou, Sim! você vai ter que deixar de banco, vai ter que disciplinar, e também tem o outro lado do pastor ter um cargo muito alto, e também é o peso dele também, a questão dele cometer um erro, Sim. ele falar alguma coisa negativa, aí o julgamento também da igreja como pastor também é bem pesado pelo título que ele tem, né? Porque assim, Luiz, foi boa essa sua colocação, mas assim, por isso que o pastor, tem pastores que talvez ele não despertou, não amadureceu essa vida dele. Eu já amadureci faz tempo, aprendendo com o problema dos outros colegas. Para começar, o pastor não tem autoridade para disciplinar ninguém. A primeira autoridade que ele tem para disciplinar é as Escrituras. É as Escrituras que dizem se deve ou não disciplinar. Segundo, tem o colegiado da diretoria, que é a pergunta, que é a base institucional dele. E por último, se for o caso, tem a Assembleia, para julgar um caso. Então, o pastor, se ele for se ele tiver um dedinho de sabedoria, ele nunca vai assumir isso para ele. Ele vai jogar isso para a instituição. Vai jogar para o colegiado, vai jogar para a Bíblia. Agora, se o cara assumir, lascou. Ah, pastor, tem que tomar atitude. Sim, já estou tomando. Eu estou conversando com o colegiado. Nós estamos vendo, nós estamos considerando. Isso não é nem julgamento. Isso aí é uma questão de exato. Todos os envolvidos. Não, mas aí se a igreja o julga, então ele deu lado. Ele deu lado para ser julgado. Que é errado também por parte da congregação, porque não é função dela julgar o pastor. Aí tem que ver, cada caso é um caso. Mas, para um pastor ser julgado, ele tem que estar infringindo ou uma questão bíblica, ou uma questão estatutária regimental. Então, ele não pode ser julgado por uma questão pessoal. Não pode, ele não pode ser julgado. Ah, eu sou o presidente do presbitério, eu não gosto do Newton deu uma escorregadinha, eu já vou chupar o sangue dele. Não é assim, para começar, eu não sou nem vampiro. Porém, se a igreja julga, a igreja está errada, e está todo mundo errado, porque o pastor permitiu ser julgado. Por que o pastor permitiu ser julgado? Porque ele também sempre é ele que julga. É essa fala de Jesus. Da mesma maneira como você, a mesma régua que você usou, vou usar para você também. Acabou. Então, às vezes, não é todo o caso, Luiz, mas boa parte dos casos é porque o pastor deu lado. Agora, se ele é um pastor que as decisões que ele toma são decisões da palavra de Deus, são decisões que ele joga para o colegiado, ou ele joga para a assembleia, ele está isento de qualquer tipo de culpa ou julgamento lá no futuro. Agora, se ele leva tudo no trato pessoal, lascou, meu. Lascou. Ele usa bastante azeite, né? Ah, se ele usa azeite, meu amigo, amolece tudo, amolece os relacionamentos, as engrenagens. Veja, obrigado, Newton. Veja, irmãos, a igreja é uma engrenagem. Só que o óleo desta igreja, dessa engrenagem, é o amor. Se a gente não regar com amor, a gente vai... Fala, Marco. Não, quem é que estava na fala? O Marcos aqui. Não, depois o Calixto. Na questão documental. É. Eu estava falando na questão do documento em si. Eu aprendi com uma grande liderança lá em São Paulo que quando eu trabalhei na igreja lá, eles davam para a gente
uma declaração no papel de voluntariado, Uhum. dos obreiros voluntários. Certo. E eu trouxe isso no caso, lógico, consulta da advogada da igreja, eu trouxe isso no caso também para o nosso ministério. Aham. Porque assim, a pessoa vai abrir um processo, para ser voluntário. Sim. Você assinou um documento. Mas aí a advogada trouxe depois de um trecho da lei que, no caso, que nos garante o voluntariado na obra. Então você não precisa de você não precisa Um assinado. uma declaração, já existe isso na lei. Então aí paramos, mas assim, a gente é interessante ser amparado, né? Claro. Pela lei, porque assim, nós Porque- não sabemos as opiniões, né? Exatamente. Voltamos ao assunto inicial. Todas as pessoas que trabalham na igreja são vocacionais. Mas você sabe que agora está ficando complicado, viu? Está ficando complicado. Fala. Eu queria que você me explicasse melhor esse versículo aqui. Qual? Eclesiastes 7:16. Vamos lá. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que destruirias a ti mesmo? Ok. O que o Salomão está propondo é um ponto de equilíbrio. Se você for exageradamente justo, você vai perder a visão de amor. Você vai ser frio e calculista. Porque isso é o justo. Só repete o versículo. Eclesiastes 7:9. Não sejas demasiadamente justo. 7:16. Eclesiastes 7:16. Não seja demasiadamente justo e não sejas exageradamente sábio. Porque as duas pontas... Gente, mesmo que o Euclides disse que lá no final as retas opostas se encontram, né? As retas paralelas se encontram, os extremos são perigosos. Deus nunca está. Não. Então veja, se ele é extremamente justo, ele nunca vai tratar ninguém com humanidade. Quando você trata alguém com humanidade, o que vem junto? Amor, graça, misericórdia. Por que eu tenho que usar amor, graça e misericórdia? Por duas razões. Primeiro, eu não sou Deus. Segundo, eu sou um pecador, que amanhã eu posso cair no mesmo problema. Então, quando eu trato as pessoas, pastor, colegiado, conselho, diretoria e congregação, quando eu trato qualquer pessoa com amor, com graça e com misericórdia, como assim? O amor é o que vai me dizer para ele, você está errado, você está errado. Por isso que eu estou dizendo que você está errado, porque eu amo você. Graça, você está errado, mas eu estou te dando uma oportunidade de melhorar. Misericórdia, eu estou aqui para ajudar você a melhorar. Percebe? Isso é o quê? Tratar com ponto de equilíbrio. Agora, o que faz o justo? O justo não conhece amor, graça e misericórdia. O justo é a letra fria da lei. A lei não ama ninguém. Não é verdade? Escreveu, não leu? Pau comeu. Aí o Salomão diz, não seja demasiadamente justo. Porque se a gente for exageradamente justo, perdemos a humanidade. E se, Por que destruirias a ti mesmo? Por quê? Porque eu sou pecador. Não posso ser exageradamente sábio no sentido de que eu sou melhor que você. Eu sei mais que você. Então baixa a bola, porque eu sou acima de você. Também perde o cara. Então os dois extremos estão completamente errados. O ponto de equilíbrio é quando se trata com humanidade. Deus nos trata como humanidade. Ele nos dá amor, graça e misericórdia. Deus é a fonte de tudo. Respondi a tua pergunta? Muito bem. Ok, meus irmãos, está quase na hora, hein? É quase na hora do café. Você viu que ele já está sentando sempre na beira da porta? Ele não atravessa mais essa sala.
Além disso, Jesus ensinou que quando vemos alguém pecando, nossa primeira ação deve ser examinar a nós mesmos, pois quando podemos ver o pecado, provavelmente significa que o temos em nós mesmos. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Para começar, aquela cena é horrível, uma cena montada. Se você parar para pensar no João 8, é o tal do flagrante montado. Primeiro, aquela mulher foi pega em flagrante, cadê o homem? O cara pulou a janela e vazou. Cadê o homem? Segundo, os camaradas vão fazer tudo oculto, em sigilo. Como é que os caras sabiam onde era o ninho? A alcova. Em outras palavras, foi uma coisa montada. Hã? Claro. Eu imagino, não vou falar o que eu imagino, mas eu imagino as piores coisas daqueles judeus lá. Eu imagino as piores coisas, porque minha mente leva para isso pelo quadro que se formou ali. Quando Jesus disse assim, aquele que não tiver pecado, em outras palavras, Jesus quase disse, quem nunca dormiu com essa mulher, quem nunca dormiu com ela, tira a pedra. Então, desmontou. Por que o pastor não pode disciplinar ninguém? Porque ele está no mesmo nível de pecado. Por isso que a autoridade em levar alguém em disciplina deve ser a autoridade das Escrituras. E outra coisa, Nilton, eu vou chorar com o cara. Eu vou chorar por ele, eu vou chorar com ele, eu vou me abraçar nele e vou dizer, meu irmão, eu estou sofrendo como você está sofrendo, né? Ou você vai cumprir essa disciplina, eu vou ajudar você nessa disciplina. O cara se sente confortado. Sabe por que muita gente não confessa seu pecado? Não, Nilton, não é com medo da disciplina, não. Porque nós vivemos uma igreja judiciosa. Nós não temos uma igreja amorosa, misericordiosa, nós temos uma igreja judiciosa, por isso que as pessoas não confessam. Não vai ter misericórdia. Por que o filho pródigo voltou para casa? Vocês já pararam para pensar por que ele voltou para casa? Porque ele sabia que quando ele voltasse para casa, o pai não ia fechar a porta na cara dele. O pai ia acolhê-lo. Inclusive, ele até ensaiou algumas palavras, porque ele sabia que o pai ia ouvir as palavras que ele tinha para falar. No mínimo. Mas, de qualquer maneira, Giovanni, no mínimo, ele iria encontrar amor, graça e misericórdia. Agora, se ele disser, eu não vou nem voltar para casa. Conheço o pai. Eu sei o que eu vou ouvir, ele vai me dizer, volta para o lugar que você veio. Não! Ele foi... O buraco que você saiu. Ou, em outras palavras, o problema da igreja brasileira é que ela é uma igreja judiciosa. Meu Deus do céu, quantas vidas que poderiam ser reconquistadas são jogadas no lixo do mundo, da vida, e com traumas emocionais, não é isso, Leia? Dos quais ele não se recupera nunca mais. Nunca mais. Esse é o problema. Agora, se o cara está numa igreja, que o homem ou a mulher, aquela igreja flui amor, aquela igreja é uma igreja carinhosa, é uma igreja amorosa, é uma igreja cheia de graça, ele vai chegar e vai dizer assim para o pastor, eu falar, pastor, eu estou aqui porque eu enganei, eu roubei lá no meu trabalho, eu traí, eu me envolvi com prostituição, traí meu marido, a igreja, ele sabe que a igreja vai chorar, a igreja vai sentir, mas a igreja vai amá-lo, discipliná-lo para que ele seja recuperado. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Não é. Ok? Fala, Romualdo. O Cláudio Duarte dá um exemplo muito interessante disso daí. Ele fala um pedófilo, quando a primeira vez que ele teve atração por uma criança, se ele tivesse a liberdade de chegar para o pastor, o membro da igreja, e se abrir, e soubesse que ele seria ajudado, ele faria isso. Mas ele sabe que se ele fizer isso, ele vai ser julgado, expulso e às vezes até denunciado alguma coisa. Então ele se fecha e às vezes se torna realmente um pedófilo.
Os casos, agora vamos falar de crime. Isso é crime. Se ele está sendo tentado, é uma coisa. Se ele praticou, ele cometeu um crime. E ele tem que pagar por esse crime. Eu escutei, quem disse isso foi uma coisa interessante. Eu li no jornal que um bandido se converteu. Lá em São Paulo, o cara bandido fugiu da cadeia em São Paulo, ele era do Nordeste, Pernambuco. Ele fugiu da cadeia, foi indo de carona em carona, chegou na cidade dele. Chegou lá na cidade dele, passou uns dias, o cara foi na igreja. Se converteu. Eu vi isso no jornal, tem uns 15 anos isso. Eu li no jornal da internet. O cara se converteu. Aí se converteu, procurou o pastor aquela semana e falou, pastor, é o seguinte, eu sou bandido. Ah, você é bandido? Sim, eu tenho condenação. Ah, você tem condenação? Tenho. Ah, que crime você cometeu? Aí ele contou o crime. Mas agora eu aceitei Jesus, o que eu faço? O pastor falou assim, se entrega à polícia. Se você não se entregar à polícia, eu te entrego à polícia. Mas pastor, eu sou um crente. Exatamente por isso. Se você quiser começar a sua vida certa com Jesus, você tem que se entregar à polícia. Sabe o que o cara fez? Voltou para São Paulo, de ônibus, que o pastor pagou a passagem dele, chegou na delegacia, falou assim, ô, sou delegado, eu sou fulano de tal. Eu fugi daqui faz, sei lá, meses, quase um ano que ele tinha fugido. Mas eu sou crente, e eu estou aqui para me entregar. O delegado ficou... Que testemunho que ele deu para o delegado? Percebe? Então, aí terminando a matéria, ele ficou preso uma questão de 1 ano, depois ele ficou solto, porque, sei lá, aconteceu, Deus agiu de alguma maneira, mudaram uma lei, o cara ficou 1 ano só preso e saiu. Ele tinha 14 anos de prisão, uma coisa assim. Por quê? Então, se é crime, é outra coisa. Se é um pecado só pecado, vamos tratar aqui. Mas se é um pecado com um adicional de crime... Então, mas ali ele fala assim, a pessoa quando tem algum desejo. Ah, bom. Né? Se ele não praticou, é uma coisa. É isso aí que eu falo. A pessoa tem, de repente, a pessoa começa a ter algum desejo. Ele chega e se abre com alguém, pede uma oração e Sim. tal. Né? Então isso aí não existe. Então, se chega um cara para mim e fala assim, pastor, eu tenho uma fraqueza muito grande, eu nunca cometi isso, mas eu tenho uma fraqueza, é um pesadelo para mim. Ah, qual é a sua fraqueza? Criança. O que eu faço? Você já fez isso? Nunca fiz, mas eu tenho esse problema. Então vamos fazer o seguinte, 2 coisas. Primeiro, você vai ter um estudo bíblico comigo toda semana, e você vai toda semana conversar com a doutora Leia. Manda. Por quê? Porque daí ele vai ter um atendimento espiritual e um atendimento psicológico. O que é isso? Amor, graça, Se ele não cometeu. Se ele cometeu, vai para a cadeia. Então, isso aí é interessante para nós, porque entra aquele negócio da opinião. É. Não, o cara está errado, está isso, né? É. Então, a gente Não, nesse caso já não é opinião. Nesse caso já é uma tentação que pode levar não só a um pecado, mas a um crime. E dos crimes mais hediondos. É isso que... eu digo opinião de julgamento. Ah, tá. Não, aí não, exatamente. Agora, lógico que ele não vai chegar a isso e vai dizer para todo mundo, irmãos, vamos orar pelo irmão João? Não, aí não. Ó, eu vou terminar com um testemunho. Como dizia um bom católico, né? Eu tinha um aluno aqui, eu estava falando com um aluno hoje, eu estou nessa instituição aqui como professor e tal, há 33 anos. E já passou todo tipo de aluno pela minha mão, igual o Luiz, já passou. Eu tive um aluno aqui do Amazonas, ele tinha sido usuário de drogas. Beleza? Jesus recuperou ele.
Graças a Deus. Aí o que acontece? Eu formei uma equipe de missionários, 9 alunos, fomos fazer uma campanha missionária em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Escuta essa, hein, Nilton? E eu sempre treinei com os alunos para dar o testemunho. E eu sempre disciplinei o seguinte, ó, você tem 3 minutos para dar o seu testemunho. Você vai falar um pouquinho quem você era antes, como você converteu e o que aconteceu na sua vida depois. 3 minutos, é 1 minuto para cada coisa. Beleza, beleza? Eu treinava com os alunos, fala seu testemunho para mim. Aí eu falava, não, isso aqui não fala, isso aqui evita isso, fala desse jeito. Eu treinava, eles eram treinados. Exatamente, para evitar mal-estar. Eu treinei com os alunos que iam dar testemunho, sexta, sábado e domingo. Aí eu escolhi um, eu falei, ó, você vai falar que você é usuário de droga. Não entre em detalhes. Você só fala assim, ó, eu tive um problema com drogas, desde a adolescência, mas eu fui liberto. Não entre em detalhes. Todo mundo sabe o que vive um drogado. Não precisa entrar em detalhes, ok? Não, pastor, tranquilo. Tá filé, tá filé. Aí fomos lá. Rapaz, na última noite, como diz, o excomungado vai dar o testemunho dele. Chega, escuta só o testemunho do cara. Irmãos, eu estou aqui, meu nome é fulano, eu sou de Manaus, estou no CETEL, faz tanto tempo estudando, mas a minha vida antes era terrível, eu era usuário de drogas. Ele vai falar do jeito que treinou. Rapaz, mas o camarada se empolgou, cara. Não, ele não se empolgou no tempo, ele se empolgou no testemunho, no tema dele. Não, porque, veja, eu era usuário de droga, eu quando não tinha dinheiro, eu roubava da minha mãe, eu roubava do meu pai. Não, foi... Aí eu comecei, Senhor, cala a boca desse rapaz. Não, foi piorando. Não, se ele falasse isso, pelo menos... Não, inclusive, um dia eu estava com tanta vontade de tomar droga que minha mãe veio para me ajudar. Hoje eu tenho dó dela, mas naquela época eu era muito doido. Minha mãe veio, eu espanquei minha mãe, eu bati na minha mãe, ela caiu no chão, eu fui de chute em cima dela, eu fui bonito. Você expulsou eu. Aí no final eu quase não era, gente. Cara, ele viu que não devia falar o que falou. Parou na hora, aceitei Jesus aí. Rapaz, todo mundo ficou... Aí, nossa. Comentário dos visitantes. Ele precisava de Jesus, eu não preciso, porque eu nunca bati na minha mãe. Rapaz, eu vim dando cascudo nele de Campo Grande até aqui. Rapaz, você está com a cabeça, cara. Não, pastor, me perdoa, eu me empolguei. Que perdoa? Você não quer nada com perdão, rapaz. Você estragou o final de semana. A hora que você vai... Eu falei, não entre em detalhe. Nem eu sabia desse detalhe. Rapaz, eu fiquei com raiva de você. Quase que eu me levantei e dei um supapo em você. Como é que um filho bate na mãe, rapaz? A igreja quis bater no cara. Do jeito que ele falou... E ainda eu tirei sangue da boca da minha mãe. Rapaz, até eu fiquei com raiva, quase que eu falei, Jesus, não leva esse cara para o céu, não, deixa ele aqui mesmo. Então o problema é esse, viu? O problema é esse. Às vezes as pessoas não têm sabedoria. Não filtrou. Vamos tomar um café?